E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Olhe para cá, e eu quero que você grave isso. Vamos para gravar, a gente repetir? Diga comigo: um será levado e o outro será deixado. Grava isso. Vamos continuar lendo aqui o texto. Vigiai, versículo 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Irmãos, no domingo passado, nós falamos sobre a parábola das 10 virgens e explicamos, em cima desse texto que conta a parábola das 10 virgens, que 50% é a proporção de quem vai e 50%, proporcionalmente, 50% vai e 50% fica. Lembra disso? Eram 10 virgens. 5, na hora que o noivo veio, elas tinham azeite. E elas foram para o encontro com o noivo. 5, elas não tinham azeite. E foram tentar fabricar em cima da hora. Só que não dava mais tempo. Então 5 ficaram de fora. Proporcionalmente, 50%. Aqui, nesse texto que nós lemos, o versículo de número 40 e 41, diz que vão estar 2 no campo. Um vai, e o que acontece com o outro? Vão estar 2 no moinho. Uma vai, e a outra vai ficar. 2 pessoas, uma vai, e a outra fica. Escolhe alguém aí do seu lado direito ou esquerdo e olhe para essa pessoa. Olhe dentro dos olhos dela, dá uma olhadinha aí, Alguém vai e alguém fica. Você está rindo? Coça a cabeça assim, fala ai, ai, ai. Quem será que vai e quem será que fica desses 2 aí, hein? Se você julgou o outro, você já está meio perigoso para o seu lado, porque você está julgando. Está rindo, é? Mas, queridos, o que eu quero pensar com você é o que vai acontecer quando chegar essa hora, quando Jesus voltar. Se proporcionalmente, se bate aqui, né, 2 textos diferentes falando dessa proporção de 50%, se isso é uma verdade, eu acredito muito nisso, porque mais de um texto se confirma isso. 50% dessa igreja vai e 50% fica. Existe uma igreja invisível dentro dessa igreja que você está vendo aqui. Dentro dessa igreja que tem um CNPJ, que tem uma conta bancária, que é uma instituição. Essa é uma igreja no físico. Existe uma outra igreja invisível. E qual é a outra igreja invisível que tem dentro dessa? É a igreja daqueles que verdadeiramente tiveram as suas vestes sendo limpas pelo sangue do Cordeiro, estão lavados pelo sangue de Jesus e vão subir quando Jesus voltar. Tem uma igreja invisível aqui. E eu queria fazer mais uma pergunta. Você faz parte
da igreja física e não faz parte da igreja invisível, ou você faz parte das duas? Irmãos, vamos estudar juntos aqui algumas coisas que a Bíblia fala que vai acontecer nos sinais dos tempos, e eu quero que você pare para analisar junto comigo, eu quero que você pense. Olha, essa mensagem é uma mensagem para a gente pensar, eu quero colocar a sua cabeça para funcionar, e o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração toda a transformação necessária em cima daquilo que você vai estar pensando. Então pensa essa noite, por favor, eu quero que você pense. Vamos acompanhar aqui o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 24, nos versículos de número 6, 7 e 8. Olha só o que diz: e ouvireis de guerras, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vamos explicar o versículo 6. Quantos de vocês constantemente veem no noticiário o risco que está do país tal atacar o país tal, os rumores de guerra, e meu Deus do céu, o outro país aqui vai entrar em conflito com o outro, ai meu Deus do céu, vai ter aqui uma retaliação desse outro se esse mexer com esse? Isso tem acontecido constantemente, sim ou não? Tá, vamos continuar lendo aqui? Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fome, haverá peste, terremotos em vários lugares. Tem acontecido isso, gente? Nós estamos em uma peste, uma das maiores que houve na história da humanidade, que é hoje a questão do Covid-19. Então a Bíblia está falando que no final vai ter nação se levantando contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremotos em vários lugares. A quantidade de enchentes que teve nos últimos períodos no Brasil, quantos lembram disso aqui? Versículo de número 8. Mas todas essas coisas, elas são o princípio das dores. E aí talvez alguém possa falar para mim assim: não, pastor, beleza, tudo isso está acontecendo, só que o versículo diz, logo o primeiro que nós lemos, de que isso ainda não é o fim. É necessário que isso aconteça, mas não é o fim. E esse último versículo diz que é o princípio das dores. Então estou tranquilo. Vamos pensar junto? Quando eu li esse texto, eu disse: tudo bem, vamos supor, na minha opinião, Jesus vem muito breve, muito breve. Não sei o tempo e ninguém sabe, ninguém tem como dizer. Se alguém disser para você, é mentira, porque a Bíblia diz que ninguém sabe, só Deus. Mas uma coisa que eu tive pensando, vamos supor que não seja agora no nosso tempo. Com certeza vai ser ou no tempo dos nossos filhos ou no tempo de nossos netos. E aquilo que eu vivo hoje, aquilo que eu estou aplicando na minha vida, isso vai influenciar na vida dos meus filhos e na vida dos meus netos. Então eu quero que você pare para pensar junto comigo a responsabilidade que nós temos de viver uma vida cristã séria, porque os nossos filhos estão aprendendo conosco a maneira como nós estamos vivendo, e os nossos netos vão aprender com os nossos filhos. E a pergunta que eu quero fazer para você é: se você partir antes da vinda de Jesus e estava com Jesus, beleza, você vai ser salvo, mas seus filhos e os seus netos, você quer que vivam eternamente no inferno? Eu não quero. Então nós temos que ter uma caminhada cristã muito séria. Vamos avaliar aqui outra realidade do momento que a Bíblia, ela já falava lá atrás, versículo de número 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente, por causa do meu nome. Sabe o que está dizendo aqui que vai acontecer? O aumento da perseguição sobre aqueles que professam a fé cristã.
o aumento da perseguição sobre aqueles que professam a fé cristã. Irmãos, a cada dia mais, você hoje, quando estuda um pouquinho e vê o que está acontecendo lá no Oriente, são cristãos que decidiram não negar o nome de Jesus, que estão perdendo a cabeça. Ainda não chegou a isso aqui no Ocidente, mas escute, preste atenção. O aumento da perseguição ao cristão aqui no Brasil já tem sido uma realidade. E a proporção, à medida do que está acontecendo, o que se indica é de que a proporção dessa perseguição vai aumentar muito para os próximos anos. Terceiro ensinamento aqui, a respeito do tempo do fim. Os versículos de número 10, 11 e 12 diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, eles se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas irá esfriar. Bota a mão na sua cabeça e fala, ai, 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 ai. Sabe o que está dizendo nesses 3 versículos aqui? Por causa do aumento do escândalo e da iniquidade de pessoas que se dizem ser, que são cristãos ou se dizem ser cristãos. Isso vai aumentar muito. O escândalo envolvendo pastores, missionários, pastoras, pessoas de anos de igreja que nós olhávamos e respeitávamos. Vai ter escândalo com essas pessoas. E por causa desses escândalos, muitas pessoas vão esfriar na fé. Vamos avaliar, isso tem acontecido ou não tem acontecido, irmão? Quantas pessoas que estavam firmes com Deus, servindo a Deus, estavam na igreja, envolvidas na igreja, porque elas ouviram de um escândalo, porque elas ouviram de alguma coisa, de um líder que ela admirava, que ela respeitava. Ela falou, não dá para aceitar isso dentro da igreja, e essa pessoa esfriou. A Bíblia está falando que isso é um dos sinais do final. Escute o que mais diz aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas vai esfriar. Começa a haver um aumento da iniquidade dentro das igrejas. Então são pessoas que você olha e fala assim, puxa, mas aquela pessoa é da igreja. Puxa, mas aquela pessoa, eu vi, ela era uma líder de célula. Puxa, mas aquela pessoa, eu vi ela cantando louvor. Puxa, mas aquela pessoa pregava a palavra ali, é um pastor. E por aumentar a iniquidade dentro das igrejas, o amor de muitas pessoas vai esfriar. Sabe, um texto que para mim é muito impactante sobre o tempo do fim, desde que eu converti, que esse texto fala, desde que eu converti, é Paulo falando para Timóteo sobre o tempo do fim. Timóteo era um jovem pastor que estava assumindo uma igreja, e Paulo fala, olha, no final vai ser assim, Timóteo. Eu acredito que Deus permitiu Paulo ensinar para Timóteo para estar escrito, e nós hoje sabemos disso. Segundo Timóteo, capítulo 3, do versículo de número 1 ao 5, olha o que o apóstolo Paulo ensina sobre o tempo do fim para Timóteo. Vamos ler a Bíblia. Sabe, porém, isso, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães. Eu vou dar uma parada aqui e olho para cá. Desobedientes a pais e a mães. Na minha opinião, eu acredito que nunca na história nós tivemos tanta rebeldia e desobediência dos filhos aos pais como está se tendo nos dias de hoje.
Criança é criança, irmão, na trabalho e tal, adolescente, jovem, então, aquele jovem meio difícil, problemático, bota a mão na cabeça, você que é pai fala, ai, eu sei isso aí tudo, sempre foi, na história inteira, criança, sempre foi criança, adolescente, jovem, mas o nível de desobediência, rebeldia e falta de respeito aos pais que tem se visto nos dias de hoje, nunca se viu em outro tempo da história. Baixa o volume. Eu compartilhava aqui pela manhã de que o meu pai, na época que o meu pai, eu estava na rua fazendo alguma coisa, então meu pai ele dava um grito assim, ó, eu podia estar onde estava, ele falava, Bruno! Rapaz, baixava a cabeça e... Eu tinha uns amigos meus, eram 2 irmãos. Esses 2 irmãos, o pai dele, nem o nome dele chamava. Era mais violento do que o meu pai. O pai deles só assoviava assim, ó. Fifi, aonde estivesse. Ia batido. Sim, senhor. Sim, senhor, pai. Hoje em dia, o que a gente vê é um pai ou uma mãe chamando o filho, e o pai e o filho dizendo para o pai ou para a mãe, que é? O que você quer? Nem senhor e senhora não tem mais hoje. Isso quando o filho não aponta o dedo na cara do pai e quando não dá tapa na cara do pai e da mãe, porque eu já vi isso daí muito acontecer. Sinal dos sinais dos tempos. Sinal dos sinais dos tempos. Vamos continuar no texto aqui? Ei, respira, dá um aleluia para poder aquecer o ambiente. Diga glória a Deus aí, irmão. Está tenso esse negócio aqui, rapaz. Haverão desobedientes a pais e a mães, pessoas ingratas, profanas, sem afeto natural, irreconciliáveis. Vou parar aqui nessa palavrinha aqui para falar. Sabe o que é uma pessoa irreconciliável? É aquela que você tenta, e você fala de Deus, e você fala para a pessoa para ela mudar, e você fala, e você senta, e você ora, e você conversa, e você aconselha, e a pessoa não muda. Você senta e fala, meu Deus, eu estou há anos tentando ver essa pessoa se transformar. Não muda. Irreconciliáveis. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia desta. O apóstolo Paulo finaliza dizendo para o Timóteo, deixes, afasta-te. É uma orientação sobre o que vai acontecer no fim. Então preste atenção aqui, irmão. Se isso tudo que foi lido aqui, que foi falado, não é o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, está acontecendo todo dia. E eu quero que você fique atento ao conselho de Paulo para Timóteo no final desse versículo, quando ele fala, deixes, afasta-te. Por que Paulo está falando isso para Timóteo? Paulo está falando isso para Timóteo porque o poder da influência, ele existe, ele é muito forte. Então se você pega o seu filho, e seu filho começa a ficar muito junto com alguém rebelde, desobediente, que agride, automaticamente seu filho vai fazer a mesma coisa com você dentro de casa. Se você adulto começa a se envolver e a se misturar e a estar junto com gente que é caluniadora, que fala mal, que só anda para se misturado com coisa errada, com coisa do mundo, automaticamente você vai estar fazendo a mesma coisa que esses. E sabe o que é que tem se falado por aí? Nada a ver. Nada a ver. Sabe qual é a outra fala? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo.
É o poder da influência que está fazendo muitas pessoas elas saírem do centro da vontade de Deus. E isso é algo que nós precisamos como igreja estar atentos, irmãos. Porque na hora que Jesus vier buscar a sua igreja, um número, segundo nós vimos aqui, vai ficar. E volto no início. Se não for na nossa época, vai ser na época dos nossos filhos ou dos nossos netos. E a maneira como nós estamos vivendo e como nós estamos educando eles vai influenciar naquilo que eles vão experimentar. Outra realidade que vai acontecer como sinal dos finais dos tempos. O versículo de número 37 e 38 desse capítulo de número 24 diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Sabe o que acontecia na época de Noé, nos dias de Noé? Promiscuidade rolando solta. O que acontecia no tempo de Noé, perversão. E vamos avaliar, gente, é isso que está acontecendo hoje ou não é? E muitas vezes entrando dentro da igreja, promiscuidade, perversão, homossexualismo, entrando sutilmente, e a gente achando que esse negócio é normal. Era assim nos dias de Noé, era exatamente dessa maneira. Eu ouvi agora, há pouco tempo atrás, Deus sabe, testemunha, o Espírito Santo minha testemunha, não vi nem quero ver, mas eu ouvi, de que nesse Big Brother tinha um pai dando um beijo na boca de uma filha. Lixo, e como é que pode um cristão assistir um lixo desse? Faz um carinho no vizinho que está do celular, fala assim, alivia a pressão, dá glória a Deus, fala para ele, aleluia. Irmão, não é normal. Não é normal. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, eu vou até fazer um vídeo sobre isso junto, depois de um bate-papo. Até uma pessoa que não é cristã, que é inteligente, não consome um lixo desse. Até um cristão que tem um pingo de inteligência não consome um lixo desse. Pastor, como que nós devemos nos preparar? Porque que o tempo do fim está próximo, isso é um fato inegável, não tem como negar. Como que nós vamos nos preparar? Quem quer receber, diga amém. É agora que começa a mensagem. Você está preparado? Não tem desculpa. Quando Jesus voltar, isso daí é uma coisa que eu estou limpinho diante de Deus, mas limpinho mesmo. O Senhor pode me acusar, falar, você não fez isso, mas uma coisa o Senhor não vai poder falar. Você não falou para eles sobre a minha vinda. E você não tem desculpa de quando chegar diante de Deus falar assim, eu nunca ouvi falar sobre isso. Não adianta, está aqui a prova agora. Na sua igreja você ouviu sobre isso, sim, senhor. Então como é que a gente faz para se preparar? Vamos avaliar o próprio texto de Mateus 24, porque quando Jesus fala dos sinais, ele diz o que a gente precisa fazer. Então vamos ver, versículo de número 42, o que Jesus está falando? Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse de que a vigília da noite iria vir um ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então como é que eu me preparo? Eu preciso ficar vigilante. Fala para o vizinho que está do seu lado assim, fala, olhão aberto, irmão. Olhão aberto. O que é eu ficar vigilante? É eu ficar acordado e não adormecer espiritualmente.
E uma coisa que nós cristãos temos que lutar todo dia é para a gente não adormecer espiritualmente. O adormecimento espiritual, ele é muito sutil. Você vai dormindo que você nem percebe. Você vai enfraquecendo, quando vai ver você está dormindo. Eu estou constantemente indo viajar para ministrar, dar treinamento fora. Em muitos lugares eu vou fora do estado, muitos lugares eu vou de avião, muitos lugares vou de carro dirigindo, às vezes é distante. E aí uma das coisas que eu tenho que falar, sempre o Wesley ou o pastor Alex vão junto comigo para dirigir. Rapaz, cuidado para não dormir. Por quê? Porque se você der uma cochilada à noite com sono, o carro capota, e é questão de segundos. Quantas histórias você conhece de pessoas que estavam dirigindo e no volante deram uma cochilada, o carro virou, e aí, meu irmão, por um fio, não perdeu a vida, não morreu todo mundo. Isso se não teve alguma situação que alguém se perdeu. Por quê? Por causa de uma cochilada. Uma cochilada. E eu quero que você pense comigo. Se na volta de Jesus você está nessa cochilada, já era, carro capotou. Um abraço. É das 5 virgens que não tinham azeite. Imprudentes. Então, eu preciso ficar vigilante, sem adormecer. A Bíblia conta em Atos, capítulo de número 20, a história de Eutico, que era um jovem que ele estava assistindo um culto onde o apóstolo Paulo estava pregando. E de repente diz a Bíblia em Atos 20 que o Eutico estava sentado na janela e ele começa a adormecer, e até que ele cai do lado de fora. E ele cai do lado de fora morto. Ele cair do lado de fora começou com o quê? Com um simples cochilo. Um adormecimento espiritual. Quantas pessoas nós conhecemos de que estavam dentro da igreja e ela foi enfraquecendo, dormindo. Hoje estão lá do lado de fora. Eram pessoas que estavam servindo a Deus e foram esfriando, desanimando, parando de orar, não se envolvendo mais com a célula, não trabalhando mais em nada na igreja, largando isso, largando aquilo. E aí, quando foi ver, sutil demais, do lado de fora. Você viu muitos casos assim como eu. O adormecimento espiritual, ele é muito sutil e a gente não percebe. Quando vai ver, pum, está fora. Piscou o olho, está fora. É por isso que a gente precisa ficar vigilante. Não se afastar de uma célula, não se afastar de uma igreja e tomar. Vou contar aqui de manhã, eu contei um pecado do pastor Alex e um pecado do Wesley. Posso contar para você, Ricardo? Quer ouvir, Ricardo? Você é fofoqueiro, hein, Ricardo? Não, brincadeira. Quando a gente está dirigindo, eles normalmente falam assim: pastor, vou parar ali, já que eu não posso correr o risco de dormir, eu vou tomar um Red Bull para ficar ligado. Não é pecado não, tem cafeína isso daí, tá bom, irmão? E aí eles dirigem ligadão. Posso falar? Para a gente não adormecer espiritualmente, a gente precisa tomar o Red Bull do céu, que é a unção do Espírito Santo, é o fogo de Deus, é você estar envolvido na obra. Você tem que ficar ligadão, irmão. Cutuca quem está do seu lado e fala: fica ligadão, irmão, fica ligadão. Tem um reteté, eu estou ali no reteté, aleluia. E tem, glória, eita glória, você está entendendo? Ligadão, aleluia, ligadão. Incomoda seu vizinho aí e fala: irmão, fica ligadão, ligadão. Ligadão. Segunda coisa que Jesus fala aqui nesse texto sobre preparação, sobre se preparar. Como é que eu faço para estar preparado para a volta de Jesus, para o tempo do fim? Versículo de número 45 e 46 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo?
Bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar ele servindo assim. Diga aleluia. Oi, irmão, quer se preparar? Seja um servo fiel servindo ao Senhor. Servindo com a sua vida, esteja envolvido na obra. Quer ver você manter-se ligadão? Esteja envolvido, trabalhando, porque se você não estiver envolvido, é muito fácil você cair para o lado de fora. Se você não estiver envolvido, é muito fácil você dormir e nem percebeu. Olha só, vamos aqui fazer uma enquetezinha aqui. Quantos dos irmãos aqui, ou você é um anfitrião de uma célula, ou um líder em treinamento, ou é um voluntário servindo em alguma área da igreja? Levanta a mão assim. Ó, quanta gente aí, ó. Maravilha. Agora baixa a mão. Vamos aqui, vamos avaliar uma coisa aqui. Quantas vezes que você teve desanimado na sua casa, estava mal, abalado, triste, sem ânimo nenhum, muito para baixo, mas você tinha o compromisso, porque você é o líder. Ai, ai, ai. Você tinha um compromisso, porque você estava escalado para servir no estacionamento, estava escalado para poder ajudar aqui, ó, na hora das ofertas, estava escalado para trabalhar, servir no balcão. Aí você estava desanimadão, mas falando, mas eu tenho compromisso. Aí você falou, eu tenho que ir por causa do compromisso. Aí você veio. E quando você chegou aqui, Jeová mandou o Red Bull do céu para você. Você saiu elétrico demais. Falou, ainda bem que eu vim para esse culto. Ainda bem, ainda bem. Quantos de vocês já aconteceram isso? Diga aleluia. Dá um aplauso para Jesus por isso, irmão. Dá um aplauso. Então posso falar? Quer se preparar para a vinda de Jesus? Quer se preparar para o tempo do fim? Esteja envolvido na obra. Trabalhe em alguma área. Se envolva na célula. Se envolva. Você precisa estar em movimento, porque se você está em movimento, você não adormece. Se você está em movimento, por mais que venha o cansaço, o abatimento espiritual, chega uma hora, porque você está em movimento, Deus olha lá do céu e fala bem assim, está na hora de renovar aquele varão ali, está na hora de renovar aquela varoa, manda a Red Bull do céu para ele agora. Oh, aleluia, aleluia. Irmão, muitas vezes, eu envolvido na obra, mesmo cansado, desanimado, chega num momento de adorar a Deus, num momento de exercer o chamado que Deus deu para a minha vida. Parece que Deus pega a gente de jeito, que ânimo, aleluia. Já aconteceu isso com você? Diga glória a Deus. Então se envolva. Não saia desse culto sem decidir falar com o seu líder e falar assim, pode contar comigo que eu quero me envolver lá na célula e ajudar. Pode contar comigo, vai lá na central de formação, fala assim, eu quero de alguma maneira servir na igreja, como é que eu faço? Não sai desse culto sem falar isso não, porque isso faz parte da sua preparação para o tempo do fim. De novo, vou ler o versículo de número 46. Bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor vier achar ele servindo. Feliz. Esse cara é feliz. Terceira preparação, terceira coisa que nós precisamos fazer é ter a botija de azeite cheia. A parábola das 10 virgens diz que quando o noivo chegou, ele viu se tinha azeite na botija. Se eu quero estar preparado para o tempo do fim, eu preciso estar renovando o azeite. As 5 que não foram, elas eram imprudentes, elas não estavam renovando o azeite. Como é que eu faço para renovar o azeite? Tem que voltar a orar, irmão. Eu hoje de manhã senti tão forte no meu coração, tão forte quando eu estava acabando o culto de falar, não sei, tinha alguém ali que Deus estava querendo falar sério com essa pessoa, talvez agora à noite também, Deus colocou aqui, eu senti dor, eu chorei, porque tem gente que parou de orar. Você orava, você jejuava, você tirava tempo a ler a Bíblia,
e você parou. E o azeite, que constantemente era renovado na sua vida, não está mais sendo renovado. Então, em nome de Jesus, volte a orar como você orava. Em o nome de Jesus, volte a tirar tempo com Deus como você tirava. Porque quando Jesus voltar, Ele vai querer ver a sua botija de azeite. E o que enche a nossa botija de azeite é a comunhão com o Espírito Santo. O azeite, ele representa o agir do Espírito Santo em nossa vida. Se eu tenho intimidade com o Espírito Santo, busca com o Espírito Santo, eu tenho azeite renovado na minha botija todos os dias. Volte a orar. Quarto, ensinamento. Se eu quero estar preparado para o tempo do fim, o versículo de número 12 diz assim, preste atenção, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas vai esfriar. Escute, se eu quero me preparar, eu tenho que lutar com todas as forças para eu não esfriar na fé. Incomoda o seu vizinho e fala assim, não esfria, irmão. Porque olha para mim, por favor, olha aqui nos meus olhos. Eu quero que você olhe nos meus olhos. Se você esfriar, para você voltar a aquecer de novo, é uma luta violenta. Você consegue, mas é uma luta. Então faz de tudo para não esfriar. Vem carregado para a igreja, mas vem. Vai arrastado para a célula, mas vai. Vai com um nó na garganta, mas vai. Vai com sentindo dor, com vontade de chorar, de esganar alguém, mas vai. E aí vem aqui o versículo de número 13. Esse aqui é o que é muito importante a gente levar para casa e guardar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! 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 Se eu quero me preparar para o fim, eu tenho que perseverar mesmo em momento difícil. Mesmo em momento de pressão, pressão espiritual, pressão emocional, pressão com as pessoas, pressão na família, pressão no trabalho. Pastor, parece que eu estou aqui com um monte de pressão. Amigo, eu também passo isso, mas sabe o que eu e você temos que fazer? Não nos deixar ser vencidos por isso, mas perseverar, 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 perseverar. Perseverar. Persevera. Pastor, às vezes bate um desânimo, também bate em mim. Pastor, às vezes a gente vê tanta coisa que isso daí entristece, e também me entristece. Mas eu sei que se eu não perseverar, eu posso ser dos dois que um vai e o outro fica, eu posso ser o que fica. Então é por isso que eu tenho que perseverar. É porque na proporção de 50%, aonde de 10 virgens 5 vai e 5 fica, eu posso ser que fica. Então eu não vou dar bobeira, eu vou perseverar. Persevera, irmão. Não desiste no meio do caminho, não, porque muitas pessoas ficaram pelo meio do caminho e muitas vão perder a coroa da sua salvação, porque desistiram no meio do caminho. A Bíblia conta uma história muito conhecida por todos nós, é a história da mulher de Ló. A mulher de Ló, o Ló recebeu uma orientação do anjo.
Foi um aviso do anjo: olha, vai vir a destruição. Posso falar? Vai chegar o tempo da destruição. E o que o anjo falou para Ló foi: pega a sua família e corre, todo mundo, não olha para trás. Corre, bota a família todinha em movimento, vai, e não olha para trás. Então o Ló levantou e a família toda foi. No meio do caminho, a mulher do Ló, ela ficou pensando: e ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, o que foi que aconteceu com ela? Ela virou uma estátua de sal. A família todinha do Ló foi salva, mas a mulher, ela virou uma estátua de sal e ela ficou para trás. Eu não quero ficar para trás, e eu sei que você também não quer. Então vamos continuar a corrida. Vamos continuar a corrida, vamos. A caminhada cristã é uma corrida. A caminhada cristã é uma corrida, às vezes cansa, mas posso falar, a gente tem um monte de anjo do céu que coloca a Gatorade na nossa mão e fala: dá uma renovada aí, meu filho. E aí eu continuo a corrida. Meu Deus, mas está dando cãibra. Então vem o anjo do céu e faz uma massagem para aliviar a cãibra, mas ele fala: continua a corrida. Eu não vou parar, eu vou continuar a corrida. A caminhada cristã é uma corrida. Não olhe para trás, não pare, continue com perseverança a corrida. A corrida continua, não para. Oh, Deus! Continua a corrida. A Bíblia conta a história do Esaú. O Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Ele estava no campo trabalhando, e ele chega em casa cansado, com fome. E quando ele chega cansado, com fome, o irmão vira para ele e fala bem assim: te dou um prato de lentilha, uma comida gostosa, se você abrir mão da sua primogenitura. Sabe o que Esaú falou? Para que eu vou precisar disso agora? Eu estou com fome, passa o prato para cá. E ele comeu o prato de lentilha, e ele perdeu o direito da primogenitura. A Bíblia diz em Hebreus de que o Esaú, ele mesmo que chorando, com lágrimas, ele se arrependeu e ele queria de volta. Diga para o seu vizinho: tarde demais. Não dava mais tempo. Tem gente que está perdendo a bênção da salvação que Deus proporcionou para você e para a sua família, por causa de um prato de lentilha. Você não está nem pensando em finais dos tempos, nem pensando em volta de Jesus, você está pensando em comer o prato de lentilha, que você está com fome. Então você está pensando: deixa eu resolver a minha vida, deixa eu resolver o meu problema, e o prato de lentilha está aí, na sua frente. E eu sou um profeta de Deus, e eu vim aqui te avisar: cuidado, porque na hora que você quiser se arrepender, pode ser que seja tarde demais. Pode ser que mesmo chorando, você vai estar desesperado, você vai estar desesperada de arrependimento, mas pode ser tarde demais. Com as 10 virgens foi assim. 5 estavam desesperadas. Eu imagino que bateu um arrependimento doido nelas. Que besteira que eu fui fazer. Por favor, me leva, eu estou arrependido. Já era. Não dá mais tempo. Tarde demais. Eu finalizo falando sobre perseverança. Gálatas capítulo 6, versículo de número 9. O apóstolo Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Vou repetir: não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo nós iremos colher isso, se não tivermos desistido. Isso, se não tivermos desfalecido, desistido.
Deixa eu falar para você aqui uma coisa. Talvez você está pensando aqui, eu estou cansado. Estou cansado, sirvo a Deus, estou cansado. Ajudo as pessoas, estou cansado. Só ingratidão, estou cansado. Só ajudo e tomo lambada, estou cansado. A Bíblia está falando para mim e para você, para nós. Não se canse de fazer o bem. Persevera, porque no tempo certo você vai colher. Agora, você só vai colher se você não desistir no meio do caminho. Você só vai colher se você não desistir. Existe a salvação e existe o galardão. Você entregou a sua vida para Jesus, se arrependeu dos seus pecados, mantém a sua vida firme em Jesus, se lavando constantemente no sangue do Cordeiro, salvação. Você tem salvação. Galardão é para aqueles que não se cansam de fazer o bem. Posso falar? Eu quero chegar no céu, e eu quero ter salvação, e eu quero receber galardão. E eu quero que quando eu entrar, o Senhor fala: servo bom e fiel. Servo bom, ou você passou na moenda, te traíram, foram ingrato com você, você passou luta de tudo que é lado, mas continuou me servindo. Servo bom e fiel, entra, porque você tem galardão. Aplauda Jesus, por favor. Fica de pé. E eu quero que você responda uma pergunta para você mesmo. Responda, por favor, essa pergunta para você mesmo. Estarão dois no campo. Um vai e o outro fica. Se Jesus voltar hoje, você é o que vai ou você é o que fica? Por favor, responda essa pergunta para você mesmo. Se for hoje, você é o que vai ou você é o que fica? Você participa da igreja invisível ou você só é participante da igreja que tem um CNPJ, que o nome dela é Unção do Crescimento? Essa igreja do CNPJ é só uma formalidade do mundo natural. A igreja que Jesus vem buscar, ela não tem CNPJ, ela não tem quatro paredes, ela é formada por aqueles que estão com as suas vestes sendo lavadas pelo sangue do Cordeiro. Como eu falei com você no início dessa mensagem, Deus tem trabalhado tanto na minha vida com essa série, irmão. Tanta coisa aqui dentro de mim que o Espírito Santo está transformando, e eu estou dando liberdade para ele. Falar: transforma assim, Espírito Santo. Transforma assim, Espírito. Muda, me transforma. Talvez você está como eu. E você está falando: Deus, me transforma. Espírito Santo, eu estou sendo transformado por essas mensagens. Eu não sei como é que a gente vai fazer, mas ou você dá um passo para vir aqui na frente, ou você vai ajoelhar. Eu não sei, eu só quero que você, de alguma maneira, você dê um sinal para Deus, para falar: Deus, eu quero dar liberdade para o Senhor transformar aqui tudo dentro de mim. Eu quero, isso é algo que eu decido fazer hoje. Faz isso, se você pode, vem aqui na frente. Se você quer,